Dragon Ball tá falando sobre a jornada da tua vida. Sabia que dentro da história do Goku, ele é o personagem central, assim como nós somos o personagem central da nossa vida e vamos enfrentando os desafios e vamos crescendo? Yantia, vamos botar um exemplo aqui bem prático. Yantia representa a morte, né? Eu já fiz outros vídeos sobre a morte, que o lobo é um símbolo da morte. E lá vai o Yantia, Haga Fufukei! Faz lá o golpe dele e ele vira um lobo e faz aquele pá, 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 pá. E o que a morte é simbolicamente também? Ela não é o maior ladrão de todos? Yantia era um ladrão, ou seja, mais um elemento para dizer que ele é a morte. E no início ele é um inimigo. E assim como o Goku vai enfrentando todos os seus inimigos e eles viram aliados, é isso que acontece durante a nossa jornada da vida. Eu acredito que inicialmente nós somos materialistas e acreditamos que a morte, ai meu Deus, é o fim do mundo, acabou a vida, a gente morre, é o desespero. Mas a partir do momento que a gente entende que a morte é um processo natural, que a gente nasce, morre, é um aprendizado, aqui é uma escola, aí volta para o mundo verdadeiro, num plano espiritual, isso aí torna-se um aliado nosso, né? Então é um aprendizado, né? E todos os personagens que o Goku enfrenta ou se alia são elementos da nossa vida. Por exemplo, começando pela Bulma, que é o primeiro que ele encontra. No livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, ele fala da ânima, né? O lado feminino dentro do homem. Seria a Bulma, e convidou ele para uma jornada, né? Vamos para fora, vamos para o mundo, vamos conquistar os desafios. Vamos fazer coisas novas. Aí ele sai com a ânima, que é a Bulma, encontra o Lung, que é aquela ilusão, que é aquele porquinho desse tamanho que vira aqueles monstrão enorme. Tava olhando esses dias os primeiros episódios com meu filho, maravilhoso. Aquela vilarejo sendo atormentado por um monstro que vinha e roubava as meninas. E ele chega e enfrenta, vou enfrentar esse problema. Quando ele vai realmente enfrentar o negócio, não era aquilo que parecia, não era aquele monstrão, era um porquinho, um rosinha, bonitinho, fofinho. Ele enfrentou um dilema da nossa vida que são as ilusões, né? Às vezes a gente pensa assim, perdi o emprego, acabou o relacionamento, aconteceu tal desgraça na minha vida, uma doença, e a gente se desespera de uma maneira como se aquilo fosse um monstro imenso. A partir do momento que tu tem mais maturidade e vê que aquilo ali é só um pequeno pedaço da tua vida e que tu é muito mais do que aquilo, e aí tu vê o tamanho que é aquele problema que tu enfrentou, sabe? Quando chegar lá na velhice, tu vai, e se adquirir a devida maturidade, vai perceber que aquilo lá era uma coisa pequena. Então ele superou esse desafio. E aí vai indo. Bom, eu falei de alguns personagens só, mas todos eles têm alguma carga simbólica. O Mestre Kami. Vocês já pararam para pensar que o Mestre Kami não ensinou um golpe pro Goku? Tava olhando pela segunda vez com o Pedro ali o treinamento do Kuririn e do Goku, e ele não ensina nada, não ensina um soco, mas que mestre é esse? Na verdade ele é o simbolismo da vida material, né? Da vida corpórea. Tanto é que ele usa um casco de tartaruga, aquela coisa pesada, densa, que é a questão da vida. O que ele ensina? Leva a vida com seriedade, trabalha com afinco, estuda, né? Porque ele fazia eles entregar leite lá correndo, cavar com a mão. Agora você pode usar ferramentas. Aí usava as ferramentas, eram mais eficientes. Agora vem uma desgraça na tua vida. Aí ele bota um casco. Porque às vezes a gente tem limitações, né? A gente tem uma limitação física, tem uma limitação psicológica, alguma coisa vem para limitar a nossa vida. É um casco. E a partir do momento que tu se libertar daquele casco, levou a vida com seriedade, fazendo as coisas bem feitas, e aí chegou lá no final da vida, foi pro mundo espiritual, se livrou daqueles problemas, desse corpo pesado, né? E você fica leve, você voa. Então você fica muito poderoso, muito forte, muito evoluído espiritualmente. Então esses são os grandes ensinamentos do Mestre Kami. Lógico, com toda aquela magia, né? Dos poderzinhos, pá. Então a tua evolução espiritual é manifestada em poderes, pá. O Kamehameha, né? Se tu parar pra pensar, o diferencial do Kamehameha do Goku e do Mestre Kami é juntar todo o Ki e conseguir concentrar num golpe só. Ou seja, foco, atenção, energia. Treina para que durante a tua vida assim, tem que resolver essa situação, eu estou enfrentando isso. Junta todas as tuas forças, energias psicológicas, físicas, emocionais e concentra naquele problema. E aí é um poderzão que vai lá e vai derrotar aquele negócio, aquele problema. Então esse é o Kamehameha, é um simbolismo desse tipo de técnica de atenção total, vamos dizer assim. 7 esferas do dragão, lembrei mais essa, né? São 7 chakras que a gente tem, né? A gente tem controlar os 7 pecados capitais, né? Ira, gula, aquelas coisas todas, tem que controlar os 7 pecados. A partir do momento que você é uma pessoa equilibrada, todos os chakras alinhados, tudo sob controle no teu corpo, da tua alma, você consegue realizar qualquer coisa e realiza um desejo, né? Então, controla a tua raiva, controla a tua impulsão sexual, controla a tua fome, controla a tua atenção, controla a tua mente, sei lá quais são os chakras, né? Os 7. Controla tudo isso e faz um desejo. Agora eu quero realizar tal situação, quero realizar tal coisa. Com todo esse foco, com toda essa atenção direcionado para um objetivo, você vai realizar aquele desejo, você vai alcançar aquele desejo.
e tá aí o Shenlong. Isso num plano superficial, assim, eu tô falando só um pouco de simbolismo. Pessoas mais inteligentes podem te dar uma avaliação muito mais profunda disso. Existe o dragão fractal, procura aí em algum lugar na internet, que é um símbolo matemático que vai dobrando, vai fazendo tipo um dragão, assim. Então, se tu pegar os chakras e fizer uma matemática nele, vai fazer um formato de um dragão. E então, alinhou os 7 chakras, conseguiu fazer aquela figura magnética que tem um formato de dragão. E você é um iluminado e vai realizar o seu desejo. Mais 2 símbolos que eu lembrei depois. Um símbolo de luta. O macacão, aquele, quando olha para a lua, é quando a atenção total está nas emoções. A lua é um símbolo de emoções. Então, quando o Saiyajin ali, no caso o personagem, olha fixamente só para as emoções, vira uma fera descontrolada. E outra demonstração de poder é o Super Saiyajin, né? O auge. O Super Saiyajin, ele é o controle da raiva. Vocês nunca passaram por uma situação assim que... não, agora me incomodou muito isso, agora eu vou lá, vou resolver esse negócio. Dá aquela raiva, aquele sangue no olho e vai resolver, e às vezes nos esportes ou solucionar problemas, né? Esse é o controle da raiva, né? No caso do Super Saiyajin, que ele se toma uma raiva explosiva lá na situação lá que o Kuririn morre, e ele vira super poderoso. Diferente do Broly, né? Que o Broly é um Super Saiyajin descontrolado. Olha como é interessante, se a gente tiver uma raiva absurda e descontrolada, vira o Broly, que ele é extremamente destrutivo. Ele destrói qualquer coisa, ataca tudo e com muita força, mas com muito poder de destruição, né? Agora o controle da raiva vira o olho do tigre, né? Então o controle dessa raiva vai te dar esse super poder e ele aprende a controlar. Então é mais um ganho de poder que ele aprende. Então ele passa por uma situação traumática e passa por aquilo e aprende. Isso aqui é raiva. Eles brincam lá que é sentir energia em algum lugar das costas, não sei o que. Tá? Ou seja, ele sabe o esquema para reativar aquilo. Então é um aprendizado e ele se torna mais poderoso. Ele usa a raiva como uma ferramenta. Mais um, tem Shinran, ele tem o terceiro olho, a gente tem toda aquela mística de ter um terceiro olho. Vendo umas palestras espíritas assim, em planetas superiores, em culturas de evolução espiritual avançada, você consegue ter outras habilidades como a multicorporeidade. Consegue estar mais de um lugar ao mesmo tempo. Tem Shinran lá, vira 4 bonequinhos lá, ou seja, isso é interessante ver nas palestras. Tem um gancho ali com um personagem, então ele tem esse poder em função de que é uma coisa que existe, né, e que a gente pode em algum momento dominar. Tô lembrando tudo fora de ordem, mas eu lembrei agora, ele foi na torre do Mestre Karin lá e olhou umas águas assim, e mergulhou na profundidade lá. Ele foi tipo no subconsciente lá, né, tentar mexer lá dentro nas emoções, no âmago, no íntimo, para ganhar poder. Então tem coisa de subconsciente junto. Mais uma. O povo na Namekusei só toma água. Filme Nosso Lar, lá tem a sopinha, lá no plano espiritual, o pessoal toma um fluido lá, assim, né? Não existe alimentação, mas existe um certo fluido lá que eles tomam. Aí o pessoal lá nos Namekusei Jeans também tomam só um fluido, ou seja, eles só tomam água, eles não se alimentam. Agora eu lembrei das técnicas. Volitar, né? Volitar no plano espiritual tem gente que sabe voar e tem gente que não sabe. Chama-se volitar. Então tem gente que usa transporte, tem gente que só paira assim sobre a superfície, e tem gente que aprende a técnica de volitar, que é voar. Técnica do teletransporte. Pensar numa pessoa, pensar num lugar, mentalizar e vai. A gente assistindo o filme Nosso Lar, explicam lá pro André Luiz assim, você quer visitar o seu lar, mentaliza que você tá lá, que você vai indo, e aí com o poder do pensamento você consegue chegar na casa que você morava. Ou seja, é igual a técnica do teletransporte. Quem tem muita evolução espiritual consegue chegar no local que quer, pela força do desejo, pela força do pensamento, concentração, e chega lá. Telepatia é uma técnica utilizada também durante o desenho. Aqui no mundo terreno existe. O Chico Xavier era uma pessoa que conseguia sentir o que a pessoa estava pensando. Vários relatos assim da pessoa, não gosto de ficar muito perto dele porque ele sabe o que eu estou pensando, que do nada ele vem dar uma opinião num pensamento teu. Ou seja, telepatia é uma técnica espiritual também. Diversas vezes eles se comunicam por telepatia. O Goku também chega lá, quando ele chega lá no planeta Namekusei, lá na saga do Freeza, lá no Dragon Ball Z. Ele chega lá, só toca na cabeça do Gohan, do Kuririn, e vê tudo o que aconteceu, né? É algo que espiritualmente um guia, um mentor consegue fazer com a gente se tiver a devida evolução, né? Em resumo é isso aí, a jornada é longa, a gente tem muita coisa para aprender e fica a lição, né? A gente tem que lutar enfrentando com esse ânimo de tentar buscar novos adversários e aquilo torna a gente mais forte e aquilo ali, ao invés de ser um inimigo, acaba virando um aliado depois de um tempo. Fica a lição aí. Obrigado, Akira Toriyama. Deus o tenha. Deixou um legado maravilhoso aí para nós.